Abra a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Amém? Eu sou corintiano. Glória a Deus. É epístola. Amém? Não tem nenhuma epístola de São Flamengo, então nós vamos aos Corintianos. Capítulo de número 14. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler somente um versículo. O versículo de número 39, que é o último versículo desse mesmo capítulo de número 14. Amém? Vou trazer aqui um assunto bastante importante, bastante delicado e requer a nossa dupla atenção para esse assunto. Eu vejo que algumas pessoas estão de pé, estão sentadas, estão passando de fora, vamos todos ficar de pé em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É igual exército, mas é assim. Quando todo mundo senta, todo mundo fica em pé. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 39 diz assim: portanto, meus irmãos, procurai o dom de profetizar, e não proibais de falar em outras línguas. Versículo 40 é o último versículo. Tudo, porém, seja feito com Podeis tomar seus assentos em nome de Jesus. Só quero um pouquinho de retorno para mim, por gentileza, porque minha voz já é baixa. O som baixo é bem difícil de falar. Amados, nós estamos durante algumas terças-feiras. A boia é designado para um assunto doutrinado ou assunto doutrinário na casa do Senhor. O que é uma doutrina para o crente? A doutrina, querido, é para nós não cometermos gafes na seara de Cristo ou no reino de Deus. Para que serve a doutrina? A doutrina, ela molda a vida espiritual do cristão. Para que serve a doutrina? A doutrina, querido, é para nós não fazermos vergonha na cara de outras pessoas. Para que serve a doutrina? Ela visa trazer uma educação espiritual para nossas vidas. Para nós não cairmos no extremismo e cometer o pecado do fanatismo religioso. Para que serve a doutrina? A doutrina é para trazer uma ética para nós. O que é uma ética? A ética, ela visa nos orientar para eu e você não extrapolarmos em palavras ou gastarmos as nossas palavras. Ou seja, a sua palavra, ela vem a ser exatidão, ela vem a ser aferida, e a sua palavra, ela vem a ser certeira, ao ponto de você não desperdiçar as suas palavras. Para isso serve o âmbito doutrinário para nós. A igreja sem doutrina, ela se auto-se-destrói entre si mesmo. O cristão sem doutrina, ele se perde entre si mesmo. Ele se auto-se-destrói em si mesmo. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela condena o extrapolar ou a tropeçar em palavras vãs. A Bíblia condena acerca disso. Então, subentende que quando uma pessoa profere palavras vãs, palavras que não têm qualidade, palavras que não têm endereço, palavras que vai corroer os ouvidos das pessoas, subentende que essa pessoa é uma pessoa que corre o risco de ser destruída. Por quê? Porque a sua palavra, ela não é aferida. Então, um culto como esse, um culto de terça-feira,
aonde é predestinado a uma ação doutrinária baseada na palavra de Deus, ela está trazendo um molde para nós. Ela está trazendo uma educação espiritual para nós. Ela está trazendo uma ética para nós, para que sejamos moldados na palavra do nosso Deus. Você quer ver um exemplo forte? O texto, ora lido em Hebreus, o apóstolo Paulo, ele está julgando, ele está repreendendo uma das maiores igrejas que ele havia fundado, e essa igreja estava passando por momentos difíceis, momentos conturbados. E sabe qual era a causa desse momento conturbado dentro da igreja de Corinto? Eram situações adversas na área espiritual, ou seja, os crentes dessa igreja estavam tendo dificuldades de administrar a sua vida espiritual em apreço os dons espirituais. O apóstolo São Pedro, ele entra em cena, ele envia essa epístola à igreja de Corinto e repreende, exorta a igreja de Corinto, primeiro, acerca do seu erro. Segundo, ele começa a ensinar qual é a verdadeira doutrina no que tange os dons espirituais. Para você ver como é que o assunto é tão delicado, para você ver como é que o assunto é tão importante, que eu quero aqui trazer textos bíblicos e me amparar na Bíblia Sagrada, para que você entenda que não é somente os dias atuais a qual nós vivemos que passam por esse momento, mas a Bíblia também nos traz respaldo acerca dessa desordem espiritual. E é justamente sobre isso que nós estamos aqui durante algumas terças-feiras para retransmitir para você assuntos concernentes aos dons espirituais. E nós estamos pautados em quê? 7 passos para o batismo com o Espírito Santo. Nós já falamos sobre a importância do Espírito Santo. Nós já falamos sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós já falamos para que serve o batismo com o Espírito Santo. Nós já falamos sobre as evidências do Espírito Santo. Nós já falamos sobre a evidência do falar em línguas estranhas. Falamos também que existem pessoas que ainda não dominam o dom de falar em línguas estranhas e atrapalham outras pessoas sem saber como anunciar esse dom. Pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, falam outras línguas, mas não aprenderam a dominar esse dom. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está tratando na igreja de Corinto. Pessoas que estavam tendo desordem dentro da área espiritual. Amados, nós, na qualidade de crentes, nós podemos ter o tempo que foi convertido na presença de Deus. Nós podemos ter lido a Bíblia 6 vezes, 10 vezes, 60 vezes. Nós podemos ter frequentado algumas instituições teológicas, seja ela bacharel, doutorado, não importa. A verdade é que todos os dias nós vamos estar aprendendo com a palavra do nosso Deus. E quando eu olho para esse texto aqui, isso me desperta ou me chama a atenção em relação ao seguinte, querido, que nós, crentes, se não estivermos atentos para aquilo que o Senhor transmite para nós estamos sujeitos a errar. Porque é esse exemplo que a igreja de Corinto está trazendo para nós. Porque às vezes nós achamos que temos muito tempo de crente, nós já somos batizados com o Espírito Santo, já lemos a Bíblia toda, já temos os 9 dons espirituais, e nós achamos que nós nunca iremos errar. Essa é a classe de pessoa que mais erra. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia, ela faz alusão da seguinte forma, que todos os dias a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. O que Bíblia quer dizer com isso, querido? Eu e você, nós nunca iremos saber demais, sabe por quê? A cada dia o Senhor está nos ensinando uma coisa nova. A cada dia o Senhor nos trata como filho, e como filhos, querido, todos os dias
com o Pai e compartilhar com o nosso próximo. É isso que eu começo a aprender com esse texto. Eu também fico com medo desse texto. Porque eu vejo algumas pessoas aqui não acontece isso. Porque a Cadibog é a nossa igreja, é uma igreja abençoada. Mas lá fora, eu encontro alguns cabeções. Lá fora, eu encontro alguns mandantes. Lá fora, eu encontro algumas pessoas que fazem rasca com a Bíblia, achando que já sabe demais, que sabe melhor do que todo mundo. Para essas pessoas, sabe como é que Deus diz, querido? Você não sabe nada, você vai ser um eterno aprendiz. Todo dia sou eu que vou te ensinar, a todos os dias, sabe por quê? Porque a palavra é minha, não é do ser humano. É dessa forma que Deus trata. Glória a Deus. Nós teremos eternos deveres diante da presença de Deus. Nós teremos eternos dependentes do Senhor. Nós teremos eternos alunos do nosso Deus. Todos os dias nós iremos rogar a Deus: Pai, fala comigo. Pai, me ensina. Pai, me orienta. Pai, me mostra o caminho. Pai, me ajuda nessa dificuldade. Pai, me ajuda, me abençoa. Todos os dias da nossa vida nós teremos esse relacionamento com o nosso Deus. O apóstolo Paulo faz alusão acerca disso. E ele começa a ensinar, querido, acerca da desordem espiritual, exatamente para o crente que fala em Deus estranho. Ele está dizendo. E uma das primeiras e cruciais orientações que o apóstolo Paulo deixa para essa igreja de Corinto. E eu gostaria que você dobrasse a sua atenção para essa palavra. Olha a palavra que ele deixa para a igreja de Corinto. Meus irmãos, conjecturando, vamos aqui trocar miúdos. Meus irmãos, para vocês que já têm tempo na igreja, o apóstolo Paulo, para vocês que já passaram pelas águas batismais, para você que profetiza, para você que tem a alma de evangelista, para você que prega lindo e maravilhoso, para você que louva a Deus, parece um canarinho gospel quando você começa a louvar o nome do Senhor. Aí o apóstolo Paulo ele começa a entrar na ferida. Ele rasga a ferida de um lado para o outro e ele entra dentro da ferida da igreja de Corinto. Ele diz assim: olha, você que se julga espiritual, olha, você que se julga melhor do que o seu irmão, é mais antigo, que tem na sua mente que mais antigo na igreja do Senhor, é porteiro de serviço e já está aposentado na presença de Deus. Ele diz o seguinte, querido, para esses crentes: olha, portanto, meus irmãos, quando ele fala meus irmãos, ele está se relacionando com uma igreja, a igreja problemática e mundana de Corinto. Ele diz: portanto, meus irmãos, procurai. Primeiro ele utiliza essa expressão, procurai. Sabe por que ele começa dissecando esse versículo, ou essa narrativa de Paulo, com essa expressão, procurai? Ele está dizendo o seguinte, querido, que as coisas preciosas do reino de Deus, as coisas inefáveis, as coisas extraordinárias, as surpresas de Deus, o bem maior de Deus, ele não vai cair como paraquedas na nossa cabeça. Ele não vai chegar de qualquer maneira até nós. Não vai ser de pernas cruzadas assistindo uma televisão. Não vai ser passeando, namorando ou indo para o shopping. Não, querido. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: para nós sermos dirigentes, para nós sermos abençoados e agraciados da parte do nosso Deus, em primeira instância, querido, primeira iniciativa que o crente tem que ter: procurar. Quando o apóstolo Paulo diz procurar, ele quer dizer o seguinte, querido, que aquilo que você precisa ou acha lindo da parte de Deus, não vai chegar de qualquer maneira até você. E nem tão pouco vai chegar fácil até você. Ele está dizendo assim, ó: quer ser abençoado? Procura. Quer ser batizado? Procura. Quer milagre? Procura. Quer bênção para a sua vida? Procura. Em outras palavras, ele está dizendo: sai do lugar que eu te mostrarei um caminho mais excelente. Sai do lugar que eu vou mostrar coisas novas para você, para a glória do meu nome. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Existem os crentes, preciso falar sobre isso. Eu preciso falar.
É uma palavra já curtida com jiló, querido. Um jiló meio amargo, meio cru. Aquele que quando você come é meio amargo. Escute. Existem crentes, querido. Aqueles crentes que 6 horas. Nós não temos nada contra a oração. Mas tem aquele crente, querido, que todo dia, quando vem à igreja, ele já tem 5 anos na presença do Senhor. Toda vez que ele vê um irmão, toda vez que ele vê uma irmã, vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim. Todo mundo que ele encontra, ele está pedindo oração. E a vontade do Senhor para essa pessoa, quando é, querido, para de ficar explorando em outras pessoas e comece a se colocar de pé na minha presença. Fala comigo e eu vou te responder. Fala comigo e eu vou te responder. O que Deus está falando, querido? Se você tem acesso direto a Deus, você não precisa de paliativo, você não precisa pegar carona, pode ir direto e Deus está prestes para te ouvir. Glória a Deus! Oh, aleluia! Você não precisa mais usar Maria, querido. Você não precisa mais estar fumando, cantando e ficando. Basta você dobrar o teu joelhinho, entrar no seu aposento, fechar a porta do teu quarto e clamar no nome de Jesus, que a palavra do Deus diz que Ele ouve na hora, espeta os seus anjos e te abençoa aonde quer que você esteja. É isso que a palavra de Deus diz. Você tem intimidade, você tem acesso ao céu. Você tem acesso, querido. Pode falar direto, pastor, eu não sei orar. Eu tenho uma resposta para você. Eu não sei orar, pastor, eu tenho um antídoto infalível para você. Ainda que você não saiba orar, a Bíblia, ela começa a nos persuadir da seguinte forma: geme na presença de Deus. Porque a Bíblia fala o seguinte, que o próprio Espírito, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Querido, basta gemer na presença do Senhor, porque o teu gemido é um abraço para Deus, a tua lágrima é um abraço para Deus. Deus não está de costas para você, os ouvidos do Senhor estão inclinados para a tua oração. Comece a entrar no propósito por Deus e você vai ver o milagre acontecendo na sua vida. Meu Deus, procurai. A primeira orientação do apóstolo São Paulo, ele enfatiza o transmite para a igreja mundana, a igreja desordenada de Corinto. A primeira, procurai. Só que tem um detalhe, querido. Ninguém manda uma outra pessoa procurar algo se não tiver um objetivo. Se ele está mandando procurar, ele está mandando você procurar alguma coisa. E essa é uma coisa, querido, que é a cruz.